Poucas vidas na história conseguiram moldar tanto o pensamento ocidental quanto a de Agostinho de Hipona. Ele foi um gênio intelectual, um buscador incansável e uma figura cujas lutas internas, acredite, ecoam até hoje. Bora mergulhar na história desse coração que, de certa forma, mudou o mundo. Essa única frase, que está lá na sua obra-prima Confissões, é basicamente o fio condutor de tudo. Ela resume uma vida inteira de busca, uma busca profunda e às vezes até desesperada por um sentido. É a chave para a gente entender toda a jornada do Agostinho. Então, vamos começar pelo começo. Lá na província romana do norte da África, onde nasceu um jovem que estava destinado a, literalmente, abalar os alicerces do pensamento. Agostinho nasceu em 354, em Tagaste, que hoje fica na Argélia. A família dele já era um reflexo do próprio Império Romano, sabe? O pai, Patrício, era pagão e a mãe, Mônica, uma cristã super devota. Desde cedo ficou claro que Agostinho tinha uma inteligência fora do comum. Os pais investiram tudo para ele se tornar um mestre da retórica, a arte de falar bem e convencer. E em Cartago ele não mergulhou só nos estudos, mas também numa vida de festas, ambição e todos os prazeres que podia encontrar. Só que, mesmo com todo o sucesso e os prazeres, tinha um vazio ali, um sentimento de que alguma coisa crucial estava faltando. E foi essa inquietação que o jogou em uma busca intensa por respostas, uma verdadeira jornada por diferentes filosofias e crenças. A primeira grande parada nessa busca foi o maniqueísmo. E olha, por quase uma década, Agostinho ficou fascinado por essa religião. O que atraiu ele? Bem, a promessa de respostas racionais para o problema do mal, uma questão que o atormentava. O maniqueísmo basicamente dizia que o bem e o mal eram duas forças externas numa batalha cósmica. Pensa no conflito que consumia ele por dentro. De um lado, o maniqueísmo, que via o mal como algo de fora e o corpo como uma prisão. Do outro lado, a fé da sua mãe, Mônica, que ensinava que o mal nasce do mau uso da nossa liberdade e que a salvação não é um conhecimento secreto, mas um presente da graça divina. Agostinho estava ali, completamente dividido entre esses dois mundos. A ambição profissional dele o levou de Cartago para Roma e, finalmente, para Milão, que naquela época era um centro político e religioso fundamental do Império. E foi lá que a carreira dele como professor de retórica decolou de vez, trazendo muito prestígio e reconhecimento. E foi em Milão que ele encontrou a figura que mudaria tudo, o Bispo Ambrósio. A princípio, Agostinho ia nas pregações do Ambrósio por interesse profissional, só para analisar a retórica dele. Mas o que ele encontrou foi uma mente brilhante, que conseguia unir fé e razão de um jeito que ele nunca tinha visto, desmontando todos os preconceitos que ele tinha de que a fé cristã era simplista ou irracional. E isso nos leva ao momento mais famoso, mais dramático da vida de Agostinho. Anos de busca intelectual e de luta interna estavam prestes a explodir, tudo num jardim em Milão. A mente dele estava quase convencida, mas o coração, as emoções, ele se sentia paralisado. Ele estava preso entre a carreira que tinha construído, os prazeres com os quais estava acostumado e esse chamado cada vez mais forte por uma verdade maior. Essa tensão se tornou simplesmente insuportável. E no meio dessa crise toda, chorando no jardim, ele ouviu uma coisa bem peculiar, a voz de uma criança, como se fosse numa brincadeira, cantando sem parar. Tole, lege. Em latim, isso quer dizer pega e lê, pega e lê. Na hora, ele entendeu aquilo como um sinal divino. Ele pegou o livro das cartas do apóstolo Paulo, abriu numa página aleatória e os olhos dele bateram nessa passagem. As palavras o atingiram como um raio. Naquele instante, toda a dúvida sumiu. A luta interior acabou. A paz que ele tanto procurava finalmente tinha chegado. Pouco tempo depois, na Páscoa de 387, Agostinho, junto com o filho Adeodato e o amigo Alípio, foi batizado por Ambrósio. Era o começo oficial de uma vida completamente nova. O buscador incansável, enfim, tinha encontrado seu porto seguro. Mas a conversão não foi o fim da jornada de Agostinho. Muito pelo contrário, foi o começo de uma nova fase. O buscador agora ia se tornar um guia, um dos verdadeiros pilares da igreja. Ele voltou para a terra natal, na África, e em 395 foi ordenado bispo de Hipona. Por mais de 30 anos, ele foi um pastor extremamente dedicado, pregando, resolvendo disputas, cuidando do seu povo. E, ao mesmo tempo, usou aquele intelecto poderoso para defender a doutrina cristã das heresias da época, como o donatismo e o pelagianismo.
E, claro, ele escreveu, e escreveu muito. Suas 2 obras mais famosas são simplesmente monumentais. As Confissões não são só uma autobiografia, são uma oração profunda que narra a jornada da alma em direção a Deus. Já A Cidade de Deus, que ele escreveu depois do saque de Roma, oferece uma visão incrível da história, fazendo um contraste entre a cidade dos homens, que é passageira, e a cidade de Deus, que é eterna. Certo. Mas por que Agostinho ainda é tão importante? Porque as ideias dele não ficaram presas lá no século IV. Elas moldaram o jeito que o Ocidente inteiro pensa sobre fé, razão, política e sobre a própria natureza humana. A influência dele é uma coisa impressionante. Na Idade Média, o pensamento de Agostinho foi a base de quase toda a teologia. Depois, na Reforma Protestante, a ênfase que ele dava na graça de Deus foi a munição teológica para figuras como Lutero e Calvino. Séculos mais tarde, na filosofia moderna, aquela busca interior dele, a ideia de que a certeza começa dentro da própria mente, bom, isso foi um precursor direto do famoso penso, logo existo de Descartes. E até hoje, as reflexões dele sobre tempo e memória são debatidas em filosofia e psicologia. Agostinho morreu em 430, enquanto a cidade dele, Hipona, estava cercada por invasores vândalos. O mundo romano que ele conhecia estava, literalmente, desmoronando ao redor dele. Mas existe uma ironia poderosa aqui. Enquanto o mundo físico dele chegava ao fim, o seu legado intelectual estava apenas começando. Suas palavras foram salvas e ajudaram a construir as fundações de um novo mundo. Isso nos traz de volta àquela questão central. A busca de Agostinho por um descanso para o seu coração inquieto definiu a vida dele e ajudou a moldar a nossa história. A pergunta que a vida dele nos deixa mais de 1.600 anos depois é: o que no nosso tempo torna os nossos corações inquietos? A busca, ela continua.